Fazer paisagismo não é para amadores. Onde tem terra eu tô colocando planta, então vamos deixar de ser amador. Então eu vou te mostrar hoje como faz para você dar sentido ao seu projeto de paisagismo. Eu quero que você se faça uma pergunta. O que esse lugar vai passar a ser depois do seu projeto? Então essa é a primeira pergunta. Ele não pode ser um espaço normal. Ele não pode ser um espaço que você colocou planta onde tem terra, simplesmente. Então, depois de você se perguntar isso, o que você vai começar a analisar? Olhando esse espaço, que pode ser um espaço de 1 metro quadrado ou pode ser de um lugar enorme. Você vai eliminar dali o que não faz sentido. O que pode ser o que não faz sentido? Você vai começar a perceber se tem algumas vistas que você precisa cobrir, se tem alguma fiação, alguma coisa aparente que seja feio aos olhos. Você vai começar a perceber se já tem plantas nesse local, o que elas estão mostrando. Se elas estão mostrando um aspecto belo ou não. E aí você vai começar a analisar esses pontos e eliminar esses pontos. Por exemplo, o que não faz sentido, ao meu ver, quando eu chego hoje em um lugar para projetar? Uma janela. Pode ser uma janela de qualquer ambiente. Que tenha uma palmeira. Não importa qual palmeira, mas tenha uma palmeira colada na janela. Isso representa que a pessoa é um amador em paisagismo, porque ela não estudou. Por quê? Imagina, Larissa, palmeira é lindo. Sim, palmeira é lindo longinho. Primeiro, as folhas dela, elas fazem esse movimento, certo? Então, ela esbarra onde ela tá. Então, se você quer pôr uma palmeira, você precisa analisar o quê? O diâmetro da copa da palmeira, que normalmente começa de 2 metros. Mesmo palmeiras pequenas, como a palmeira fênix, ela precisa de 2 metros para a copa dela. Se ela for bifurcada, você separa 4. Então, se eu colocar uma palmeira numa janela, primeiro vou contemplar a folha. A folha pode me atrapalhar se for muito próxima da janela. Quando ela subir, que ela estiver na altura da janela, o que eu vou ver? Eu não vou ver nada, só vou ver folha. Só vou ver aquele monte de folhagem na frente da minha janela. Fora que vai barrar a iluminação. Se o sentido é barrar a iluminação, tem outros meios de barrar a iluminação. Depois que ela crescer essa parte das folhas, ela vai subir. O que vai ficar na minha janela? Um tronco. Então não tem sentido colocar esse tipo de vegetação de frente a uma abertura, que seja uma porta ou uma janela. São coisas que você vai começar a perceber, que dá para eliminar, que dá para melhorar. Terceiro ponto, muito importante, o mais importante em toda a fase de projeto de paisagismo. Crie uma vivência. O tema do seu projeto. O que é criar uma vivência? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o seu planejamento? Como você planeja que as pessoas se sintam dentro desse espaço? Então, vamos lembrar do espaço. Um espaço é o maior limite para o paisagista, que é o espaço de cantos e aquele espacinho, o final da obra daquele terreno pequeno que tem um canto, que são os primeiros clientes que você vai encontrar. Vamos criar uma vivência, uma fundamentação para o nosso projeto de tema? Então, como que eu desejo que as pessoas se sintam nesse ambiente? Quanto tempo eu desejo que elas fiquem nesse espaço? O que eu preciso ter nesse espaço para que a pessoa fique determinado tempo, que é o paisagista que estipula, o design de exteriores? O que a gente precisa pôr nesse espaço para que as pessoas fiquem um tempo? Tá, vamos pensar. Se eu tô numa fila, tem um tempo maior de espera, o que eles colocam pra gente fazer? Sentar. Por quê? Porque se é um lugar de trânsito rápido, não tem tempo para sentar. Então, se eu tô criando no paisagismo um espaço onde eu quero, você quem tá fazendo isso, onde eu determino que as pessoas fiquem por mais tempo, então eu tenho que dar algumas possibilidades para que isso aconteça. Então eu vou colocar um lugarzinho para ela sentar. Isso a gente entra depois em mobiliário, o que você pode criar, mesmo não sendo arquiteto, o que você pode criar que é possível sem a responsabilidade técnica, o que é possível você criar como paisagista, designer de exteriores, para que as pessoas contemplem melhor esse espaço. Então vamos colocar um banco, depois de eu colocar a pessoa, de eu acomodá-la nesse espaço, o que eu posso fazer para que ela se sinta bem ali? Posso colocar um vaso com uma planta frutífera, eu posso colocar alguma florzinha pequena, ao qual dê uma coloração definida para ela contemplar uma beleza. Eu posso colocar uma fontinha, você pode projetar uma fonte, ou posso colocar um tipo de lareira, alguma fonte então seja uma fonte de água, uma fonte de luz, que é um fogo, uma lamparina. O que você quer que se contemple nesse espaço? Um cheiro. Que
perfume eu quero que a pessoa sinta, tão agradável ao ponto dela querer ficar nesse espaço. E aí, eu tô falando desse espacinho pequeno, desse espacinho 1 metro por 1 metro, num canto de 2 paredes. E normalmente, nesse cantinho é onde ficou o foco de tudo. Então, você vai achar caixa de força, registro de água. Então, essas coisas você vai começar a eliminar. Então, como eu vou eliminar um registro de água? É função do paisagista eliminar vistas que não são bonitas, para contemplar-se o belo. Então, você vai colocar um vaso, desde que ele não limita o uso do que tá ali. Então, se é um registro de água, eu vou colocar numa distância que eu perca a vista direta, mas eu saiba onde tá o meu registro, o cliente vai saber onde tá o registro dele e ele vai poder ter acesso com a mão. Simples assim. E nesse espaço, o que mais que eu vou querer dele? Então, vamos tirar essa casa pequena, vamos colocar uns outros lugares. Você quer que ele contemple um horizonte, então tem um foco ali bonito. Você vai colocar uma árvore, uma palmeira, uma coisa ali que vai barrar aquela vista? Não. Se você fizer isso, não tem sentido. Você tem que justamente, de repente, criar um foco de vistas, onde você direciona o olhar para onde esse lugar já está qualificado em relação à vista. Então, se tem uma vista bonita ali, você pode direcionar o olhar para esse lugar. E aí você fazer um tema, uma temática nesse espaço para contemplar uma vivência, eliminando o que não faz sentido. Você vai começar a definir como o seu cliente vai passar por esse espaço, como ele vai se sentir nesse espaço. Isso gera muito valor, porque você vai se diferenciar justamente pelo fato de não se mostrar como uma dor, não colocar vegetação simplesmente porque tem terra. Então é assim que a gente começa a criar uma vivência. Curte aqui, compartilha, comenta, se liga que tem mais novidade.